Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores do Vasco da Gama e do Bahia. Neste vídeo vamos falar sobre os dois adversários dessas equipes brasileiras na próxima etapa da Copa Sul-Americana. Tanto o Vasco quanto o Bahia pegaram adversários complicados, mas não poderia ser muito diferente porque, com raras exceções, todas as equipes que estão nessa fase atual do torneio sul-americano são equipes interessantes. Hoje a Copa Sul-Americana não é mais aquela competição de alguns anos atrás em que se encontrava muitas equipes frágeis. Hoje, sobretudo nessas etapas mais decisivas, a gente encontra muitas boas equipes. Algumas delas equipes de nível médio no futebol de seus países, mas muito organizadas e que acabam apresentando um futebol bem bacana de se ver, um futebol muito competitivo. Caso, por exemplo, das equipes chilenas. No Chile, ao contrário das equipes grandes, as pequenas e médias têm se organizado muito do ponto de vista institucional e o sucesso dessa organização institucional tem respingado na qualidade de futebol das equipes dentro de campo. Todas elas têm o seu modelo de jogo e costumam praticar esse modelo com muita fidelidade. Então são equipes bem bacanas de se ver jogar e também equipes muito competitivas. Outras também, e outras inclusive que caem da Libertadores de América, hoje para essa etapa da Sul-Americana. Algumas não tão bem, outras caíram, né? Chegaram à Sul-Americana em função de terem participado de grupos muito fortes da Libertadores. É um pouco o caso desse Defensa e Justiça, que nesse caso, nesse vídeo, vamos chamar de Defensa e Justiça, né, para ficar bem mais fácil. Esse time teve um grupo muito complicado, com Santos e outras equipes ali na disputa, inclusive o Delfim de Manta, que é uma equipe surpreendente aí do continente, hoje uma equipe equatoriana bem interessante, bem competitiva. Mas esse Defensa apresentou alguns problemas que não costuma apresentar, e porque essa equipe hoje não é mais a equipe de 2, 3 anos atrás. O Defensa é um clube interessante que, quando sobe para a primeira divisão da Argentina há alguns anos atrás, os seus dirigentes não sabiam muito o que fazer, porque era uma equipe muito pequena, ela é muito minúscula no cenário futebolístico argentino, né? E mesmo naquela região ali do sul da Grande Buenos Aires, é uma equipe das menores que existe, então eles não sabiam muito o que fazer. Então eles resolvem ali, por exemplo, adotar um modelo de jogo muito ofensivo. A história sobre isso, inclusive, vou publicar aqui em um vídeo quando estivermos próximos do jogo com o Vasco, do Defensa com o Vasco. Bom, mas essa equipe, portanto, ela tem uma identidade de jogo bem ofensiva, uma equipe agressiva que gosta de atuar, na maior parte do tempo, ali no campo dos adversários, sendo sempre propositiva, sempre tendo uma maior posse de bola do que os seus adversários, sempre fazendo o jogo da busca do gol constantemente. E essa equipe que já foi muito bem alguns anos atrás, hoje está capengando um pouco, anda falhando em alguns aspectos. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque houve muita negociação de jogadores, alguns foram vendidos, alguns que eram emprestados foram devolvidos para suas equipes, e o Defensa não conseguiu visitar o mercado tão bem como fez em outras oportunidades. Agora, de qualquer forma, é bom deixar claro que o Defensa nunca foi um clube de bons jogadores, de grandes jogadores, mas um clube em que as coisas que funcionavam muito bem era o modelo de jogo ofensivo. Isso ainda está lá. O outro problema, na verdade, que na minha opinião, feriu muito esse Defensa nas últimas partidas da Libertadores, é justamente o fato de que ela não conseguiu voltar para o futebol após a parada em virtude, né, do novo coronavírus. Ela não conseguiu voltar com a sua intensidade de jogo. Das equipes argentinas é aquela que mais sofreu com essa paralisação, porque o Defensa precisa muito de um jogo intenso, com muita intensidade. Por quê? Porque é isso que faz com que ela consiga tanto defender muito bem, quanto atacar muito bem. É uma equipe que precisa fazer uma ótima recomposição defensiva, porque se isso não acontecer, ela vai tomar gols e a coisa não vai funcionar. Então esse Defensa hoje ele tem problemas no seu jogo. O seu jogo não está funcionando muito bem. Diria que esse Defensa em relação à equipe de alguns anos atrás, talvez seja o melhor adversário possível para o Vasco, né? Contudo, é uma equipe muito perigosa, uma equipe que, como eu disse, não tem muito problema de jogar em qualquer lugar, tanto em casa quanto fora de casa. O Falcão de Varela costuma jogar no ataque, costuma jogar para ganhar, vai tentar jogar em São Januário da mesma forma que vai jogar lá em Varela, na Argentina. Ou seja, jogar no ataque, tentar o tempo inteiro fazer gols. A equipe gosta de ficar frequentando aquela área, ali, aquela parte do campo muito próxima à área, e gosta de ser cada vez mais íntima, né, da primeira área também, né, da pequena área também. Esse Defensa é uma equipe difícil,
mas hoje ela oferece muito mais o contra-ataque do que em tempos anteriores, e isto pode favorecer muito o jogo do Vasco. Eu ainda acredito demais no trabalho do Ricardo Sapinto, acho que ele pode sim fazer um trabalho bem diferenciado no Vasco, guardadas as proporções, né, com todas as dificuldades que o Vascão enfrenta no momento. Ainda assim acho que o técnico português pode fazer um trabalho bem bacana. Acho que a classificação sobre o Caracas não foi só em função da fragilidade do Caracas, que praticamente se acabou, né, depois dos primeiros jogos da Libertadores, se acabou fisicamente, mas não foi por isso que o Vasco superou o Caracas, foi também por causa de méritos que a gente consegue ver já nesse jogo do Vasco, do técnico português. Ainda é algo muito novo, mas acredito que o Vasco pode melhorar, pode evoluir muito ainda com o técnico português, com alguns reforços que chegaram à equipe. O Leonardo Gil, por exemplo, a meu ver, está conseguindo pouco a pouco apresentar um futebol bacana ali na equipe do Vasco, ainda muito pouco diante do que ele pode apresentar, mas já sinaliza que foi sim um belíssimo reforço. E além de outras questões. Bom, o técnico ainda está conhecendo seus jogadores, a gente percebe isso em algumas alterações que o Sapinto tem feito, mas acredito que ele vai fazer esse Vasco evoluir. E esse Defensa e Justiça pode ser um adversário muito difícil para o Vasco, ou um adversário não tão difícil para o Vasco se o Gigante da Colina saber jogar contra a equipe argentina. E acho que nesse caso vale muito a pena pensar em esperar mais o Defensa do que atacar essa equipe argentina, porque ela não sabe ficar no seu campo de defesa, ela não sabe fazer esse jogo da espera, ela vai para cima mesmo. E como ela não está muito ajustada nesse momento, é bem interessante que o Vasco espere mesmo, saiba adotar o protagonismo, mas não de ficar com a bola, mas o protagonismo mental, de saber defender muito bem suas linhas e trabalhar um contra-golpe na medida do possível. Bom, esse Defensa também tem falhado muito em bolas paradas, e nisto acho que o Vasco também pode tirar vantagem se treinar melhor esse tipo de jogada. Agora, como eu disse, o Vasco precisa saber o que fazer contra o Defensa, porque é uma equipe muito surpreendente, mesmo em uma fase, mesmo não estando numa fase das melhores, ela é capaz de saber se aproveitar muito bem dos adversários, quando os adversários não conseguem se colocar em campo, quando não conseguem apresentar dificuldades para ela. Essa equipe de defesa consegue vencer adversários que entram dentro de campo amedrontadas, sem colocar sua personalidade também para jogar dentro de campo. Bom, acho que é possível o Vasco vencer, estou torcendo para o Vasco, mas não é tão simples assim, vai ter que saber se colocar diante dessa equipe muito ofensiva do sul da Grande Buenos Aires. Bom, antes do jogo, a gente vai falar mais ainda, antes do primeiro jogo, vamos falar mais desse confronto, e vamos falar inclusive do que é esse Defensa e Justiça, como é que ele se formou, coisas bem interessantes, bem curiosas para aqueles clubes, né, aqueles torcedores que esperam que seu clube cresça muito, né, que melhore, como é que eu faço para ter um clube melhor, para que a minha equipe seja melhor, como é que eu faço para que a minha equipe, que não tem recursos, consiga jogar um bom futebol? O Defensa dá muitas lições sobre isso. Vamos falar mais disso futuramente num vídeo sobre essa equipe argentina. Bom, o outro confronto da equipe brasileira que sobrou é o Bahia, que vai enfrentar o União Santa Fé. O União Santa Fé, que é conhecido nessa cidade da província de Santa Fé, né, como o Tatengue. Né? O Tatengue é uma equipe de uma cidade que é a capital, inclusive, da província de Santa Fé. Essa equipe do União, assim como o Colón, são as duas equipes principais dessa cidade. Lá em Santa Fé não existe muito essa coisa de torcedor que torce para Boca ou River. Dificilmente você vai encontrar um torcedor de uma equipe grande da Argentina. Lá nessa cidade de Santa Fé, a atmosfera futebolística paira toda ela sobre o União Santa Fé e o Colón de Santa Fé. E são duas equipes com rivalidade muito forte. Esse União, ele ainda quer fazer uma história nessa Copa Sul-Americana, já avançou mais do que em qualquer outra oportunidade, já fez história de certa forma, mas ele quer muito mais. Por quê? Porque o Colón chegou à final da Sul-Americana, e isto é uma provocação para o União. Se o Colón conseguiu chegar à final, um dia, pode não ser agora, mas um dia a gente também tem de chegar, no mínimo, à final da Copa Sul-Americana. Preferencialmente que a gente um dia ganhe a Copa Sul-Americana, mas pelo menos que um dia nós consigamos chegar à final da Copa Sul-Americana. Por quê? Porque o nosso adversário conseguiu, então nós também temos a obrigação de conseguir. Esse União Santa Fé, ele tem uma equipe, a equipe não tem grandes valores individuais, é uma equipe que tem tido alguns problemas aí, financeiros inclusive, sofreu bastante com a parada do futebol. Agora, é uma equipe que tem alguns jogadores interessantes. O que eu destaco, no caso, é o Trojanski, que é interessante que as equipes brasileiras
inclusive o Bahia, né, que vai enfrentar o União, fique de olho nesse jogador, que ele pode ser muito bacana, poderia pintar aqui no futebol brasileiro, um jogador jovem, com muita qualidade técnica, que poderia ter, a equipe recebeu propostas, né, mas o presidente bancou a permanência do jogador, mesmo com dificuldade financeira, porque queria que a sua equipe avançasse um pouco mais no segundo torneio mais importante entre clubes da Conmebol. Bom, o que acontece? Acontece que esse União Santa Fé, independente de ele estar forte ou não, dele estar com o melhor elenco possível ou não, essa não é bem a questão desse time do União. Sempre foi, tanto para o União quanto para o Colombo, sempre foi a capacidade que eles têm, no caso do União, a capacidade que o União tem de conseguir jogar com coragem, né, com determinação, tanto dentro quanto fora de casa. Não é uma equipe que tem um modelo claro de jogo, né? Geralmente chega um técnico que pratica um tipo de jogo, chega outro que pratica um jogo diferente, né? Hoje o Ascal Saba é o técnico desse União, ele gosta de um modelo ali um pouco híbrido, né? Ataque e defesa na medida do possível. A equipe joga mais na defesa quando precisa, joga mais no ataque quando precisa. A equipe que fica o tempo inteiro praticando transições ofensivas, transições defensivas, enfim, esse é o União. Agora a questão é que é uma equipe de muita alma, assim como o Colón. E para a sorte do Bahia, e aí eu diria que nesse caso, né, gente, a gente pode até dizer que para a sorte do União, lá em Salvador também, mas para a sorte do Bahia, lá em Santa Fé, esse União vai jogar sem a sua torcida, né, que é uma coisa muito interessante, porque a torcida realmente faz muita diferença. Muita diferença. Contudo, é muito provável que milhares de torcedores fiquem do lado de fora do estádio, né, ali acalentando a sua equipe, cantando inclusive durante o jogo. É bem capaz que eles façam isso, pelo que eu conheço da torcida do União, é muito possível que eles façam isso contra o Bahia. Porém, é muito interessante perceber o seguinte, mesmo sem a torcida dentro de campo, essa equipe ela consegue resgatar aquela alma, né, aquela alma lutadora que sempre possuiu quando os seus torcedores a estão apoiando. Então, quando os torcedores estão apoiando a equipe, resgata uma força, né, uma capacidade de lidar com problemas, de superar problemas dentro de campo, que é muito interessante de se ver. É curioso que essa equipe está conseguindo fazer algo muito parecido, mesmo sem os torcedores dentro de campo. E outra coisa, a principal, o que se falava na Argentina, diante do último confronto, né, que essa equipe teve contra o Emelec do Equador, que é uma equipe grande do cenário sul-americano, perto do União, é muito grande mesmo. Né, o que se falava na Argentina é que a equipe precisava vencer dentro de casa, porque dificilmente conseguiria vencer no Equador. Então a vitória teria que acontecer dentro de casa, mesmo que não tivesse a torcida presente. Ora, o Tatengue perdeu o jogo por 1-0. E precisou vencer o Emelec lá no Equador. E foi justamente o que aconteceu. A equipe conseguiu vencer por 2-1 o Emelec lá no Equador, jogando muita bola, com o primeiro tempo que poderia ser uns 3-4-0 para o União Santa Fé. E aí conseguiu se classificar para enfrentar o Bahia nessa etapa da Sul-Americana. O Bahia precisa tomar muito cuidado com essa equipe. Por quê? Porque ela não é o Melgar. O Melgar que conseguiu o mérito de ter vencido o Bahia lá no Peru, conseguiu um mérito, mas não somente por causa da sua própria condição de equipe, que é uma equipe, eu não gosto de falar muito isso sobre as equipes sul-americanas, mas o futebol peruano no todo, de clubes, hoje é uma negação, até uma vergonha, porque são equipes que possuem muitos torcedores, milhares de torcedores, mas não estão conseguindo se organizar como clubes. O Melgar é um caso. Aquele Melgar que fez 1-0 no Bahia, aquilo foi um absurdo, não era o Bahia perder aquele jogo. O Melgar não ganha de ninguém. O futebol peruano de clubes não ganha de ninguém. E o Melgar conseguiu ganhar o Bahia. Claro, o Bahia reverteu isso em casa, até com certa facilidade, porque o Melgar realmente é uma equipe muito frágil, muito fragilizada. E aí o Bahia fez lá os seus gols, goleou o Melgar dentro de casa e ficou tudo bem. Então as pessoas esquecem um pouco que lá, né, perdeu de 1-0. Ah, mas porque perdeu fora, era um jogo fora, contra aquele... Não, era um jogo fora que daria para vencer, ou pelo menos não perder. Por quê? Porque o Melgar, realmente, gente, o Melgar é uma equipe muito frágil diante de uma equipe como a do Bahia. Então, o União Santa Fé não é o Melgar, é muito melhor do que o Melgar. É uma equipe que sabe jogar fora de casa, ao contrário do Melgar. Então, é uma equipe que, independente do resultado lá na Argentina, vai jogar em Salvador da mesma forma, tentando atacar, jogando para vencer. No caso, né, essa equipe vai jogar primeiro em Salvador, depois vai jogar lá em Santa Fé. Então, assim, para mim, isso pode ser ainda mais perigoso. Por quê? Porque quando jogar em Salvador, o União Santa Fé, de certa forma, preferencialmente, vai esperar o Bahia. E aí o que acontece? Esse Bahia do Mano Menezes é uma equipe extremamente defensiva,
o Mano gosta de preparar equipes hoje que prioriza a defesa e aí só vai pro ataque na boa. Então, diante, por exemplo, do Melgar, não foi tão difícil reverter esse quadro, né, e vencer a partida e fazer muitos gols, porque o Melgar é muito frágil. O União Santa Fé é aquele tipo de equipe que provavelmente vai ceder a bola para o Bahia. O Bahia vai falar, não quero a bola. E o que a gente faz agora? Eu não quero a bola, você está me cedendo a bola, eu não quero a bola. Só que, aí, como está dentro de casa, e o Bahia sabe que pode se complicar no jogo da volta, é provável que ele tome as ações ofensivas, que ele tome a bola para si e tente vencer a partida. E aí é preciso tomar muito cuidado, porque é uma equipe que não está tão acostumada assim a jogar no campo de ataque. Então é um jogo muito perigoso mesmo para esse Bahia. Esse Tatengue, a meu ver, neste momento, tem ainda muito mais ajustes do que o Defensa e Justiça, que vai ser o adversário do Vasco. Então, eu diria que a coisa está muito mais complicada neste momento, em tese, né, gente? Em tese, teoricamente, a coisa está muito mais complicada para esse Bahia do que para esse Vasco do Ricardo Sapinto. Então, o que precisa fazer o Bahia, no caso, é tentar ter ações corretas dentro de campo, sim tentar vencer a partida, ir para cima desse União, tomando muito cuidado com os contragolpes da equipe, que, eu volto a dizer, o Troianski é um excelente jogador, é o jogador que pensa nessa equipe do União, ao mesmo tempo ele consegue ser um jogador veloz que trabalha também muito bem o contra-ataque da equipe. Então é muito importante tomar cuidado com esse jogador e com outros jogadores também, mas esse em especial, para mim, é o melhor de todos, né? É o jogador com quem o Bahia tem que se preocupar. O Bahia precisa ter boas ações, precisa saber ser ofensivo na sua casa, mas também se preocupar muito com a sua defesa. Então parece que é uma coisa ou outra. Quando trabalha no ataque, aí leva gols. Quando trabalha na defesa, não faz gols. Precisa se ajustar. E aí para isso, acho que vale a pena o Mano Menezes apostar sim em alguns garotos aí que tem mais energia, né? Colocar para jogar esses garotos, né? Alguns veteranos ali do Bahia que talvez não ajude muito, né? Talvez o Elias não consiga lidar muito bem com as necessidades do jogo contra esse União Santa Fé. Talvez seja legal abaixar mesmo a idade um pouco do time, colocar um time muito ofensivo, mas com garotos que saibam também fazer uma recomposição rápida. Acho que essa é a receita para o Bahia encarar esse União dentro de casa. Lá em Santa Fé vai ser muito difícil, então é necessário que o Bahia consiga um bom resultado dentro de casa. Então, meus amigos, sinceramente, o Bahia pode vencer a União, mas vai ser muito difícil. O Vasco pode vencer o Defensa, mas vai ser difícil. Hoje, teoricamente, está um pouco mais fácil para o Vasco do que para o Bahia. Mas acho que as duas equipes brasileiras, se fizerem o jogo correto, podem vencer e superar os seus adversários sul-americanos nessa etapa da Copa Sul-Americana. Então, meus amigos, antes do jogo, dos dois jogos, tanto de Bahia quanto de Vasco, vamos tentar falar um pouco mais desses adversários, como eles vão estar em dias próximos dessas partidas, mas por enquanto era mais para apresentar os adversários de Bahia e Vasco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por gentileza, deem um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.